Então vamos lá. Eu trouxe um tema, acho que é um tema bem importante, e assim nada tão novo, mas após pandemia tem sido muito mais importante falar sobre isso, né? Que é a internacionalização e a carreira, uma carreira mais global, uma carreira sem fronteiras, tá? Eu trouxe esse assunto, vou comentar um pouquinho com vocês. Aqui não é esgotar o assunto. Eu ouvi muitas pessoas já na trilha de carreira hoje falando alguns pontos sobre isso, achei muito interessante, então vou tentar fazer um link aí com algumas palestras que eu já ouvi, tá? Eu sou o Fábio Conde, eu não vou assim detalhar todo o meu histórico, mas rapidamente eu tenho aí um background em desenvolvimento de software, comecei a desenvolver software, trabalhava com Clipper, é uma linguagem muito antiga, são mais de 20 anos de carreira, já passei dos meus 40 anos, tá? E já fui desenvolvedor, já fui analista de sistemas, coordenador, agile coach, gosto muito de agilidade, de metodologia ágil. Estava atuando como gerente de desenvolvimento na Philips, moro em Blumenau, e ano passado eu assumi um desafio que iniciar a operação dessa empresa, que é a Mindera. Tá? A Mindera é uma empresa, quem me dera trabalhar na Mindera, né? É uma empresa com sede em Portugal, já são mais de 900 colaboradores, ela está hoje em países, Brasil aí é o sexto país, é uma empresa que presta serviço em desenvolvimento de software. Tá? Então, nós iniciamos a operação dessa filial no Brasil, na cidade de Blumenau, e isso tem sido um grande desafio para mim, uma oportunidade muito boa. Hoje eu tenho atuado nessa empresa como diretor, então, mas assim, apesar de ter 900 colaboradores globalmente, no Brasil ela ainda é uma empresa pequena, então tem sido muito legal essa oportunidade de estar aprendendo coisas novas, né? E é um pouquinho do que eu vou trazer aqui também, um pouquinho da experiência, tá? A Mindera, ela, né, só mais um slide falando disso, nós somos parceiros aí de tecnologia e desenvolvimento de software para os clientes, então a gente contrata, a gente monta times de desenvolvimento de software para tocar nos clientes. Desenvolvemos um produto específico, né, mas nós trabalhamos aí em parceria com os clientes. Nós somos a extensão da equipe de desenvolvimento de software do cliente. Por exemplo, eu tenho aí no Brasil ainda não é cliente da Mindera, mas só para dar um exemplo. O core business das lojas Renner não é desenvolver software, é logístico, é fazer o produto chegar até o cliente, certo? Só que eles precisam de uma aplicação rodando, né? Precisam ter uma área de desenvolvimento de software lá, pessoas. Bem o Bruno comentou antes, tudo hoje é software, né? Então, essa e-commerce ter uma equipe de desenvolvimento de software. A Mindera, ela acaba entrando nesse tipo de cliente, para que o cliente não tenha uma equipe inteira e toda essa gestão, a Mindera acaba sendo parceiro desse tipo de cliente e aloca times de desenvolvimento completos, Master, PO, Dev, Tester, tá? Hoje nós temos clientes somente fora do Brasil, então não tem clientes no Brasil ainda, e isso que eu vou trazer um pouquinho dessa questão da sem fronteiras, da carreira global, tá? Um pouquinho do que eu tenho visto nesse mundo. Atuei com de fora do Brasil na Philips, na época de Philips, e agora na Mindera tenho tido esse contato mais forte também, tá bom? Então vamos lá, né? Carreira, onde? Eu queria muito poder estar fazendo uma palestra presencial, assim, num palco, com um monte de gente para poder estar vendo as pessoas, porque para poder fazer essas perguntas assim, poder sentir como é que é o olhar das, né? Se você está satisfeito e progredindo com a sua carreira, como você percebe a sua empregabilidade? Tem um mente aqui, o Mentimeter, se vocês puderem, ou jogar talvez no chat, ou fazer o QR Code ali e responder, são 3 perguntinhas do Mentimeter, só para a gente ver como é que vocês estão em relação a essas 3 perguntas. Vamos lá, eu vou puxar aqui. Ó, estão conseguindo ver a tela? Legal, olha aí, já está se mexendo um pouquinho as barrinhas.
Então a pergunta é assim: como é que você se sente em relação à sua carreira, tá? Em termos de satisfação, em termos de você se sente progredindo, né? Você sente que está conseguindo aprender coisas novas ainda? Você sente que como é que está o nível de empregabilidade? Você se considera empregável? Está conseguindo manter o seu emprego e se considera empregável para o mercado de trabalho? Então, joga essas respostas aí, vamos ver. Olha só, a gente está bem mediano aí, né? Satisfação 2,8, me sinto progredindo 3,3, agora 3,1, 3,4, empregabilidade 2,8. Então tá bem no meio termo, no meio do meio termo um pouquinho para cima aí, tá? Vamos voltar para a apresentação. Então eu começo a discussão com essa informação que é do Fórum Econômico Mundial, é um relatório famoso divulgado em 2020, então já vai fazer os seus 2 anos, né? Ele disse que a previsão até 2025 é que a automação ela vai eliminar 85 milhões de empregos no mundo. Fala-se muito disso, né? A automação, os robôs vão vir para acabar com os humanos, enfim. Isso é um relatório, esse relatório fazem algumas previsões, e ele fala isso, assim, ó, que a automação realmente ela elimina 85 empregos no mundo. Isso não é novo, isso já vem acontecendo ao longo dos anos, tá? Só que esse relatório ele diz também que enquanto a nova divisão de trabalhos entre máquina, humanos e algoritmo, ela também vai criar 97 milhões de novos empregos, tá? Qual é o principal ponto da relação? O principal ponto dessa relação é as habilidades necessárias, elas vão mudar. Não é questão de não ter mais empregos, mas as habilidades, a qualificação do profissional, ela vai ser diferente, certo? Porque eu vou sair de um mundo talvez mais operacional e vou entrar num mundo mais digital, né? Que é o que a gente vem já sofrendo, tá? Isso aqui no âmbito geral, não somente na área de desenvolvimento, enfim. O relatório também sinaliza que, como eu falei antes, 50% das habilidades profissionais devem mudar nos próximos anos, né? Nos próximos anos até 2025, tá? A gente vê isso constantemente. Algumas habilidades que eram importantes há 2 anos já não são tão prioridades agora, né? Hoje, por exemplo, fala-se muito de machine learning, então data science, por exemplo, ele tem sido importante hoje para minerar dados, para poder fazer, poder gerar esses algoritmos, né, direcionar conteúdo, enfim. E no meu ponto de vista, muita gente me pergunta sobre carreira, eu gosto muito sobre carreira, né? Do meu ponto de vista, carreira ela já teve uma discussão uma vez com um amigo meu, falando, porque carreira não é importante, né? O importante é trabalhar, carreira não leva a nada, carreira a gente tem uma perspectiva, às vezes pode ter uma perspectiva errada com relação a isso. E eu falei, na verdade, talvez o ponto de vista que tu tenha sobre carreira é que não seja o mais adequado. Então, aqui é o que eu penso com relação à carreira, tá? Carreira é saber que você está contribuindo, aprendendo, né? Não somente contribuindo, eu não estou somente na empresa, sou sênior, estou lá há 15 anos e sei fazer tudo aquilo, consigo orientar todas as pessoas, mas aquilo não agrega mais para mim, não agrega mais conhecimento para mim. Isso pode te levar a você ser refém da empresa, né? Porque você sabe muito daquela empresa, muito daquela área, mas para o mercado você já não tem tanto conhecimento. Então, isso pode te frustrar. Se você está aprendendo coisas novas, de alguma maneira, agregando aquilo para o teu conhecimento, eu penso que a tua carreira talvez ela está prejudicada, né? Então a intenção, a gente sabe que está numa carreira quando está conseguindo contribuir na experiência que eu já adquiri, mas eu também estou conseguindo aprender algumas coisas, aquilo está agregando valor para mim. Por exemplo, na situação, na posição que eu estou hoje,
eu consigo contribuir com algumas, com a experiência que eu tenho, mas também tenho aprendido muitas atividades diferentes do que eu fazia anteriormente. Então, isso me dá uma sensação de estar progredindo, né? Que foi uma das perguntas que eu fiz ali anteriormente, tá? O conhecimento que você adquiriu no passado provavelmente te trouxeram ao cargo atual, né? A faculdade que eu fiz, alguns cursos que eu fiz, né? A formação que eu tive. E hoje? O que a gente está fazendo hoje para conquistar os cargos do futuro? Isso, às vezes, é um problema, porque a gente esquece, né, de manter esse aprendizado contínuo, certo? Quando eu estou fazendo, eu já fiz exatamente essa mesma conversa, mas falei desse assunto de carreira com plateia, e nesse momento eu sempre pergunto, quem já finalizou os estudos? E muita gente levanta a mão. Por quê? Porque entende, já fiz uma pós-graduação, ou já terminei a faculdade. E, na verdade, os estudos eles não deveriam ser finalizados nunca, né? A gente deveria estar constantemente aprendendo. Teve uma palestrante hoje que falou muito, muito sobre isso, né? A Maria, acho que foi a Maria Helena, se não me engano. Tá? Então, essa é a pergunta. Assim, a gente almeja os cargos da nossa carreira, a gente almeja ganhar um salário a mais, mas, na verdade, não está adquirindo conhecimento para conquistar aquilo, certo? E carreira é sentir-se útil e realizado, né? Eu li uma vez um artigo que fala sobre felicidade e que diz, as pessoas querem ser felizes, 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 né? Mas a felicidade é muito abstrata. O que é ser feliz, na verdade? E o artigo fala que a felicidade, e foi feito um estudo, e a felicidade ela está muito vinculada, relacionada à utilidade. Quanto mais você se sente útil, mais você se sente feliz, mais você se sente realizado, tá? E aqui entra um aspecto importante que é também com relação à valorização, né? Você se sente útil, você sendo útil, conseguindo contribuir, né? Você ser valorizado por isso, obviamente, realizado. Então, a carreira, ela está diretamente ligada a isso. Se eu me sinto útil, fazendo aquilo que eu faço no meu dia a dia, né, e realizado, significa que eu estou bem posicionado aí e estou fazendo o que eu gostaria de fazer. Ok? Carreira é conseguir enxergar o próximo passo, né, o passo a seguir, que não basta eu me sentir útil, não basta eu estar contribuindo, né, e me sentir progredindo, se eu não conseguir vislumbrar, se eu não enxergar para onde eu quero ir. E não necessariamente ter uma... Eu nunca tive, por exemplo, um plano, né, de exatamente, eu sou um programador e quero me tornar um diretor de uma empresa. Eu nunca tive esse plano tão longe, sabe? Eu era programador, eu olhava para um analista de sistemas e eu pensava, eu quero ser igual esse cara, eu quero ser igual esse analista de sistemas. Como é que eu faço para ter esse conhecimento, né? Daí, quando eu me tornei analista de sistemas, eu olhava para o coordenador de desenvolvimento e pensava, eu quero ser igual a esse coordenador de desenvolvimento, porque eu gosto do que ele faz. Então, eu começava a agir já como aquela pessoa. Eu começava a fazer algumas ações olhando para como aquele cargo se posicionava. Me tornei coordenador, olhei para o gerente de desenvolvimento, comecei a admirar esse cargo. E assim por diante. Então, eu vejo algumas pessoas, assim, que eu converso, que já tem um plano muito a longo prazo, né? E as coisas, às vezes, podem mudar, tá? Ou a gente pode se frustrar ao longo do tempo. Por isso que é importante um passo de cada vez. Se eu consigo enxergar o próximo passo dessa minha carreira, de onde eu estou, ótimo. Então, eu já vou começar a pensar como aquela pessoa pensaria. Eu já vou começar a tentar tomar decisões como aquela pessoa tomaria. E, quando menos esperar, eu já vou estar assumindo aquele cargo. Tá? A carreira é do CPF. Isso eu gosto de falar muito, não é uma frase minha, não sei quem criou, mas a carreira é do CPF, não é do CNPJ. Né? E eu trago essa frase aqui para deixar um pouco mais claro isso. Por que a carreira é do CPF e não do CNPJ?
Quando o profissional decide não investir em um treinamento, mesmo vendo claramente que poderia ser importante para o seu futuro, ele dá à empresa o controle sobre a sua carreira. O Bruno comentou isso um pouquinho antes. É quando a gente se torna refém da empresa, quando a gente faz somente aquilo que a empresa determina que deva ser feito, tá? E não aquilo que nós sentimos aptidão em fazer. Então, tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, eu não vou participar de um evento de um TDC porque a empresa não pagou o evento para mim. Na verdade, nós estamos nessa decisão, eu estou colocando a empresa no controle da minha carreira, no controle do que eu vou ou não aprender, certo? E nem toda empresa tem curso suficiente para bancar treinamento ou bancar evento para todo mundo, tá? A gente tem que, de certa forma, buscar isso também, né? Buscar a leitura de livro, tem muito material gratuito na internet, muita aula e podcast na internet para poder estar assistindo e adquirindo conteúdo. Toma muito cuidado com essas decisões de não fazer, de não se capacitar, porque outras pessoas estão tomando a decisão por nós, né? Isso não só para a empresa, mas às vezes por conta dos nossos pais, enfim. Então tem que cuidar para não a nossa carreira nas mãos de outra pessoa, tá bom? Por isso que eu falo que a carreira ela é do CPF, ela é sua, a carreira não é do CNPJ, certo? Carreira não precisa de plano fixo, eu falei um pouquinho, né? Ela não precisa de um plano fixo, um plano a longo prazo, mas é importante ter sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Eu comecei, a primeira frase que eu falei foi: carreira, a gente precisa se sentir contribuindo e aprendendo. Por que aprendendo? O aprendizado, ele traz sustentabilidade. Se eu só trabalhar com o que eu já sei, eu não vou me tornar sustentável, eu não vou conseguir manter essa posição ou esse salário, ou pelo menos a opção de mudança de carreira por muito mais tempo, certo? Isso é que eu falo de sustentabilidade, ter uma carreira sustentável, uma carreira saudável, que sempre alimentando ela, né? Pensa numa planta, eu tenho um vaso de planta, tenho uma planta bonita que eu comprei. Se eu não adubar, se eu não manter, se eu não fizer uma poda, se eu não eventualmente colocar algum adubo ali naquele solo, não trocar o solo, aquela planta em algum momento ela vai murchar e não tem o que fazer, tem que jogar fora, certo? Então, a sustentabilidade da carreira, isso é manter a carreira, né? Eu continuar aprendendo, certo? E às vezes, né, nós precisamos decidir por demitir a empresa da carreira. Se eu tenho interesse em fazer algo, se aquilo me dá prazer, se aquilo me faz, me sinto útil, e a empresa tem uma série de impedimentos em relação a isso, a gente precisa decidir demitir a empresa da nossa carreira e realmente pensar numa transição aí de empresa, tá? Eu já fiz isso, eu já trabalhei numa empresa onde eu me sentia, eu conhecia bastante daquilo que eu fazia, já trabalhava há muitos anos nessa empresa, conhecia bastante daquilo que eu fazia bem feito porque recebia esse feedback de que fazia bem feito, só que eu não estava mais agregando conhecimento com aquilo, me sentia cada vez mais um profissional muito bom para aquela empresa, mas não para o mercado de trabalho. Eu busquei um conhecimento, foi aí que eu comecei a me interessar pela metodologia ágil, por exemplo. Eu busquei esse conhecimento, comecei a ler muito livro, comecei a conversar com as pessoas, comecei a me envolver muito mais com metodologia ágil nos TDCs, eu já passei no TDC aí há alguns anos, e aí a metodologia ágil me deu essa oportunidade de poder estar mudando de empresa, tá? Eu até tenho um artigo, um texto que eu escrevi, a porta de emergência. Nós sempre temos que ter uma porta de emergência. A porta de emergência é um conhecimento, um conteúdo que vai conseguir te dar a oportunidade de
se movimentando aí, caso você não se sinta mais satisfeito na empresa onde você está, na área onde você está, tá bom? E a porta de emergência nessa minha situação foi a metodologia ágil, foi esse conhecimento de metodologia ágil e Lean, isso me deu a oportunidade de estar mudando de empresa. Por quê? Porque o que eu conhecia que era específico da empresa que eu estava, não servia, não era um conhecimento que servia para o mercado de trabalho, tá? Até servia, mas não no mesmo no mesma profissão onde eu estava. E a metodologia já era um assunto que eu conseguia conversar de igual para igual em eventos e tudo mais, tá? Então foi eu consegui demitir essa empresa da minha carreira, não por ser uma empresa má, mas por ter entendido que tinha terminado o meu ciclo de aprendizado ali, tá bom? E aí, a carreira global, né? Falei um pouquinho de carreira, e a carreira global, onde é que entra? Tá? Que é a carreira sem fronteiras, né? Eu tenho. Eu trabalhei. Hoje eu moro em Blumenau, eu estou em Blumenau, eu estava em Florianópolis e acabei vindo para Blumenau agora no meio da tarde, por isso que eu estou fazendo a prestação da minha casa. Que eu tenho um compromisso em Blumenau agora à noite. Mas eu trabalhei um ano em Florianópolis, né? Eu trabalhava em Florianópolis, a minha filha morava com a mãe dela aqui em Blumenau e eu vinha e voltava todos os finais de semana. E sempre que eu voltava para Blumenau, eu pegava um trânsito, dava 3 horas de viagem, praticamente toda sexta-feira. Eu colocava podcast em inglês para ouvir no carro. Podcast em inglês que eles falam sobre cada capítulo, cada episódio era um capítulo de um livro, justamente para melhorar o listening, né? Falar tanto de inglês, acho que todas as palestras hoje eu fui falar de inglês, o Bruno agora falou também de inglês. Eu já tinha um inglês muito básico, iniciante, talvez quase intermediário, tá? Mas não para conversar, me sentia muita dificuldade para conversar e queria melhorar um pouco o meu listening e o speaking também. Então, nessas viagens de carro, eu acabava ouvindo podcast, isso me ajudou a melhorar o listening. Um pouco tempo depois, eu fiquei um ano trabalhando em Florianópolis, um pouco tempo depois, eu fui chamado para vaga na Philips, né? A Philips tem um escritório grande em Blumenau, e essa vaga na Philips era para trabalhar com times de Blumenau e também com times da Holanda. E aí, qual foi o grande diferencial? O grande diferencial é que eu passei praticamente um ano melhorando o listening, né? E aí eu me senti muito mais confortável em estar assumindo essa posição, apesar de ainda entender que tinha um gap para trabalhar, para falar inglês, eu me senti muito mais confortável em estar assumindo essa posição, e aí foi quando eu comecei a ter uma carreira mais global, tá? Então houve uma preparação, no começo sem intenção, né? Mas houve uma para ter uma carreira mais global. E depois disso, depois que eu comecei a atuar com times de fora do Brasil, eu coloquei assim, no meu plano, né, que eu sempre agora trabalharia com empresas que pudesse me dar essa oportunidade de trabalhar com fora do Brasil, não com intenção de sair do Brasil, mas de poder praticar o listening, o speaking, e também trabalhar com outras culturas, enfim, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho dessa trajetória aí de carreira global, umas dicas que eu dou com relação a isso, tá bom? Não é novidade, né? Não trago nenhuma novidade que o mundo está cada vez mais digital e que a pandemia, ela acelerou esse processo. Eu digo assim, vocês podem achar, pô, trouxe um slide aqui que todo mundo já sabe, mas na verdade a gente já falava muito do mundo digital antes. Eu já venho defendendo o home office há algum tempo na área de desenvolvimento antes da pandemia, mas aqui a pandemia acelerou esse processo. Eu vou dizer que dentro tá, as empresas tiveram que começar a trabalhar remoto, começar a oferecer remoto para poder se manter no mercado, para poder sobreviver, porque na pandemia não tinha mais como, no primeiro ano principalmente, não tinha mais como ir para um escritório fechado e trabalhar no escritório fechado. Aqui eu falo mais da área de desenvolvimento de software, tá? De empresas mais de tecnologia, né? Acho que não vale para todo o segmento, porque tem segmentos que fazem atendimento a cliente, enfim. Mas as empresas, ela acelerou o processo digital nas empresas.
né? E o trabalho remoto já não é novidade, mas as empresas ainda eram muito resistentes em poder em admitir isso, tá? Eu lembro, eu trabalhava na Philips, de um dia para o outro, simplesmente o senhor chegou e falou: amanhã vai ter lockdown na cidade e todo mundo tem que trabalhar de casa. A gente colocou o notebook embaixo do braço e foi para casa. E nunca mais voltou. Eu nunca mais voltei, porque depois disso eu troquei de empresa e fui trabalhar na Mindera, tá? Mas eu sei de amigos, por exemplo, que não tinham notebook para colocar embaixo do braço. Eram PCs. E aí, como é que faz essa. Como é que se adapta esse momento de um dia para o outro? Tá? Sofreram muito, porque eram empresas já muito resistentes aí, e que tiveram que se adaptar rapidamente para poder se manter no mercado. Tá bom? Então, é nesse aspecto que digo que a pandemia acelerou esse processo digital. Aqui eu faria uma pergunta, se eu conseguisse ver o pessoal, eu faria uma pergunta assim, ó, quem ainda está usando carteira? Tem alguém que está usando, que já aboliu a carteira, que não usa mais a carteira? Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui. Olha aí. Olha aí, Daniel, não usam mais carteira? Carteira que a gente bota cartões, dinheiro, né? Identidade, CNH. Esses dias eu saí de casa, de carro, e pensei, cara, esqueci minha carteira em casa, imagina se alguém me parar. E daí, logo assim, 2, 3 segundos depois, eu me liguei que a minha CNH, o documento do carro, tá tudo já digital. Eu tenho aplicativo para isso. Faz uns 5 anos, eu lembro, eu acho que eu postei isso no Insta ou no meu LinkedIn. Eu falei, eu tô quase preferindo perder a carteira do que o celular. E hoje, olha, cara, minha carteira já não está mais valendo nada. Eu já nem. Dinheiro mesmo, a pandemia fez a gente sacar mais dinheiro, certo? Porque já é sujo, né? E na pandemia a gente queria, né, evitar isso. Dificilmente a gente saca dinheiro. E o Pix ajuda mais a não precisar mais do dinheiro, né? Identidade hoje, CNH, você tem hoje no celular, documento do carro você tem no celular. Os cartões de crédito você pode ter no celular também, consegue fazer pagamento tudo por celular ou por Pix, tá? Então, assim, não há mais necessidade da carteira, né? Necessidade da carteira. Tá? Depende do lugar que você vai, às vezes não aceita Pix, não aceita pagar com o celular, tudo bem. Daí talvez tem que levar um cartão, mas pode até botar o cartão de crédito junto ali na capinha do celular e tal. Mas hoje em dia não precisa mais, né, de carteira, ainda mais aquelas carteiras assim, né? Esse dia uma pessoa assina um cheque no mercado, eu pensei, meu Deus, cara, quem é que assina cheque hoje em dia? Mas enfim, isso é o mundo cada vez mais digital. Tá? O mundo cada vez mais digital é um mundo que a certidão de nascimento é uma selfie no Instagram. Né? A criança nasceu, tem uma selfie no Instagram e ali é a certidão de nascimento. Ó, nasceu no dia tal, na hora tal, enfim. Porém, com o rompimento dos obstáculos físicos, né, enfrentamos desafios como fuso horário, idioma, cultura. Hoje, tu vê, eu estou em Blumenau dando uma palestra para um evento que está acontecendo em Florianópolis e tem pessoas aí do Brasil inteiro assistindo, talvez até de fora do Brasil. A gente consegue ser onipresente, né? A gente consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, em vários fusos horários ao mesmo tempo, certo? Se alguém entrar agora na Hopin e assistir essa palestra lá no Japão, eu vou estar num fuso horário aí de 12 horas, né? Então a gente consegue ser onipresente, né? E isso, claro, assim, tem os seus benefícios, mas também tem os obstáculos, né? Como eu trago aqui, o fuso horário, o idioma, principalmente, a gente falou um pouquinho de inglês, e cultura. Quem busca uma carreira global precisa estar disposto à flexibilidade de horário. Falando um pouquinho de fuso horário, aqui é uma questão, por exemplo, eu trabalho para um cliente na Europa, sou do Brasil, sou, né, na Mindera, por exemplo, a gente contrata desenvolvedores, testers, né, pessoas da área de desenvolvimento de software. Nós contratamos para trabalhar aqui no Brasil, enfim, só que estão trabalhando para clientes fora do Brasil, ou da Europa, ou dos Estados Unidos. Esses clientes, há uma diferença de 4 horas. Os
estão 4 horas na nossa frente na Europa. Então, algumas pessoas que eu conheço da Mindera começam a trabalhar às 6 horas da manhã, né? Porque 6 horas da manhã aqui, 10 horas da manhã no cliente. Consegue ter pelo menos umas 5, 4 horas aí de overlap com o restante do time. Pode estar trabalhando num time onde eu tenho mais brasileiros, onde eu tenho pessoas de Portugal, pessoas do Reino Unido, pessoas da Índia, pessoas da Romênia, né? Eu sou um time Mindera. Olha só, a Mindera está em 6 países. Eu posso ser um time Mindera com pessoas desses 6 países alocado num cliente da Europa. Olha só que loucura isso. E é importante estar disposto à flexibilidade de horário. Hoje eu trabalho muito com as equipes de Portugal, né? Aqui de Blumenau, eu trabalho muito com as equipes de Portugal. É comum ter reuniões em dia, por exemplo, dia, 1 hora da tarde, tá? Então eu já já ajustei, já me organizei para isso, né? Para almoçar depois, faço antes. Tem que estar disposto a isso. Tá? A flexibilidade de horário, porque a gente tá atuando com um cliente nos Estados Unidos, um cliente da Europa, pode estar atuando com um time na Índia, por exemplo. A Índia está aí, se eu não me engano, a 8 horas de distância à nossa frente, né? Estados Unidos, dependendo de onde for, a Mindera tem um escritório em San Diego, por exemplo, na Califórnia, são aí 3 horas, se eu não me engano, ou 4 horas de diferença também. Então, nós temos que estar dispostos a isso. Para uma carreira global, isso é importante, né? Fuso horário, tá? Outro ponto super importante foi comentar aqui, trago isso sempre que eu posso, tá? Que é o seguinte: muita gente quer trabalhar para fora, quero trabalhar para fora do país, né? Quero trabalhar, quero ter uma carreira internacional. Mas para ter uma carreira internacional, tu precisa falar um idioma global. Hoje, por exemplo, na América Latina, somente o Brasil fala português. O restante da América Latina todo fala espanhol. Então, no mínimo em espanhol, né? Para poder ter uma carreira internacional na América Latina. Né? E o inglês hoje, extremamente importante se eu quiser trabalhar com a Europa, se eu quiser trabalhar com os Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, é extremamente importante manter esse aprendizado, tá? Eu diria que, às vezes, algumas pessoas me perguntam, tô pensando em fazer uma pós, tô pensando em fazer um MBA. E eu começo a questionar, assim, será que, né, onde você quer chegar? Porque talvez seja mais importante pegar esse valor, esse investimento. Não estou dizendo que não seja importante uma pós ou um MBA, tá? Mas depende muito de onde você chegar. Talvez seja mais para pegar esse valor que você vai investir em uma pós e fazer um intercâmbio de 2 meses para aprender inglês fora. Olha aí, 1 mês para aprender inglês fora. Né? Melhor forma de aprender inglês. Tá? Porque o inglês, ele vai... Na pandemia, o inglês ele alavancou muito a carreira dos profissionais de tecnologia. Alavancou muito a carreira. Hoje, na Mindera, por exemplo, não temos clientes no Brasil. Eu só consigo contratar profissionais que falam inglês, porque eu estou montando esses times, primeiro trabalhar com times que são heterogêneos, que são pessoas da Romênia, dos Estados Unidos, e para trabalhar em clientes que falam inglês. Tá? Então, o inglês é super importante, e aqui, de acordo com esse levantamento, né, da British Council, que é praticamente uma escola de inglês, somente 5% dos brasileiros falam inglês hoje. Tá? E 1% possui fluência no idioma. Então, isso é muito pouco, muito pouco. 5% aí a gente pode considerar um upper intermediate, né? Pessoas que conseguem entender, conseguem se comunicar um pouquinho, e 1% realmente é aquela pessoa que vai conseguir se comunicar um pouco melhor. É muito pouco. Olha quanta oportunidade que tem para quem consegue se comunicar em inglês, tá, pessoal? Duolingo, cara, adoro brincar no Duolingo, eu tenho Duolingo, é muito legal, assim, para para praticar vocabulário e gramática, tá? E aqui eles têm um report também, tem um blog do Duolingo, um report que foi feito agora em 2021. Olha só a língua mais estudada, né, através do Duolingo. Olha só onde tem o verde, tá? Tá vendo onde tem o verde?
toda a América Latina praticamente, México, África, né, Europa, enfim. E aí, tu considera aqui nessa foto, coloca o verde agora nos países que já falam inglês. Estados Unidos, Canadá, né? Daí tu pega a América do Norte, ali ela vai ficar toda em inglês, certo? Austrália, tudo em inglês também. Então, olha o quanto do mundo fala inglês ou está aprendendo inglês. Olha como é importante, tá? O espanhol também, acho que como uma outra língua também. Mas eu digo assim, ó, que a carreira global precisa realmente conseguir se comunicar em outro idioma, né? Principalmente inglês na área de tecnologia, na área de desenvolvimento de software, tá bom? Quem busca uma carreira global precisa respeitar a diversidade. Eu falei de cultura, né? Falei de fuso horário, falei de idioma, vou falar de cultura agora. Diversidade aqui, não somente diversidade de gênero, de raça, mas diversidade cultural. Na Mindera a gente trabalha, e na Philips eu já trabalhava muito com os times da Índia. E a Índia tem uma cultura muito diferente da cultura do Brasil, né? Como vocês sabem, a vaca é sagrada, não se come carne. E aí coloca num time brasileiro, onde para nós aqui, qualquer comemoração, a gente faz um churrasco, né? Isso é um choque cultural. Então a gente tem que aprender a respeitar isso, né? E cuidar para não ter piada, para ter empatia com as pessoas do time, porque eu posso estar num time, como eu falei, com pessoas de várias regiões. Por exemplo, com a guerra da Rússia e Ucrânia, né? A gente tem a Romênia, que praticamente faz fronteira lá com a Ucrânia, a gente tem um escritório, a Mindera tem um escritório lá. Então, é muito complicado, assim, né? Ter pessoas que trabalham, por exemplo, num time que são desenvolvedores ucranianos, desenvolvedores russos, e aí como é que a gente lida com isso? Então tem que ter respeito, apesar de tudo, tá? Porque é tudo uma questão de cultura, né? De educação. Algumas que são importantes para outras culturas que para nós às vezes não são tão importantes, mas a gente acaba tendo outras ações, outras atividades que para nós também é importante e que no outro lado aí do mundo talvez não seja tanto. Então é muito importante para uma carreira global respeitar a diversidade, tá? Para encerrar, não sei como é que está o meu tempo, eu posso fazer perguntas. McKinsey liberou um relatório também dizendo que o déficit de profissionais qualificados em tecnologia no Brasil é que qualificados que realmente conseguem atuar, que tem já, por exemplo, um idioma, né? Até 2030 passará de 1 milhão de pessoas. E de acordo com o Institute for the Future, 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas, tá? Isso, de novo, né? A gente precisa continuar aprendendo. E aí eu trago essa grande e valiosa dica. A Maria Helena, se não me engano o nome dela era Maria Helena, ela falou numa palestra de Lifelong Learning, e aqui é a dica de ouro. É a aprendizagem contínua, né? Aprendizagem ativa, aprendizagem continuada. A gente estar sempre em busca de algo novo na nossa área ou algo novo para aquele cargo que a gente almeja, tá? Cara, não sei o que estudar, estuda um idioma, entendeu? Estuda o inglês, estuda o espanhol, porque isso sempre vai estar em alta, né? Eu vi algumas pessoas falando de transição de carreira. É excelente isso, tá? Eu já conversei com alguns amigos sobre transição de carreira que estão, inclusive, para a área de tecnologia. O Bruno falou, está tudo virando software. A gente tem software na geladeira, tem software no relógio, tem software no carro. Então, realmente é uma área muito promissora. E só que a área de software, assim, como ela cresce muito rápido, né? Muitas coisas vão aparecendo e é um crescimento exponencial. A gente precisa estar preparado para aprendizagem ativa, né? Eu preciso estar ali aprendendo o tempo todo. E vamos lá, pessoal. Eu não sou um cara que gosta muito de ler livro, tá? Não sei se alguém aí é igual a mim, mas eu não gosto de ler livro, muito de ler livro. Eu leio. Eu sou mais de quê? De conversar num evento, de participar de um meetup, de assistir uma aula no YouTube, entendeu? A gente tem que encontrar maneiras de aprender que vão ser satisfatórias para nós, tá? Pô, não adianta eu odiar ler um livro que ler um livro. Não adianta eu odiar fazer academia e ir para academia.
Então eu vou encontrar uma maneira diferente de praticar esporte que me dê mais prazer, entendeu? Então não se sinta assim na obrigação de ler um livro. Mas tudo bem, se quiserem ler o livro, eu dou a dica, né? Eu gosto muito do Learning 3.0, é um livro simples, que traz algumas dicas legais aí de carreira, tá? Reinventando as organizações. A Mindera é uma empresa que não tem chefe, tá? A Mindera é uma empresa que não tem uma hierarquia flat, se é que tem. Nós trabalhamos de uma maneira muito colaborativa e a gente se inspira muito nesse livro Reinventando as Organizações. Aconselho aí a leitura, é muito bacana. O Jornada Kanban na Prática não tem muito a ver com o que a gente falou, mas foi o livro que eu ajudei a escrever. Eu escrevi um dos capítulos aí desse livro em conjunto com algumas outras pessoas. Não ganho nada por isso, o valor da compra desse livro ele é todo doado, tá, para instituições de caridade. Então, fica a dica aí, se quiser comprar, presentear, vai ser vai ser super legal, tá bom? Pessoal, é isso. Eu não sei exatamente como ficou meu tempo, mas espero, assim, de alguma forma, ter contribuído. Gostaria muito de estar presencialmente para estar perguntando, interagindo com a galera, mas espero aí que já tenha valido muito a pena, tá? Muitas boas dicas aí para vocês.